O CNPJ vai mudar, mas calma que se você já tem um CNPJ, você não precisa fazer nada, vai valer para os próximos CNPJs. Eu vou explicar nesse vídeo o que que vai acontecer, por que que está sendo feito essa mudança e como se preparar para esse novo CNPJ. O que que está mudando e por que que está mudando? Com a reforma tributária, o governo vai criar dois novos impostos, a CBS e o IBS. A ideia é simplificar, unificar e automatizar a cobrança de tributos. Porém, há um detalhe técnico. O sistema precisa saber exatamente quem é quem, o que faz e como tributar, o que não acontece com esse CNPJ atual. O CNPJ que nós temos, ele é composto de 14 números, e esses números não conseguem identificar que tipo de empresa é, que empresa é, da onde é essa empresa. Você consegue só identificar se é uma matriz, uma filial, mas não consegue saber, por exemplo, qual que é o regime tributário dela. E com esse novo CNPJ vai haver essa possibilidade. O papel do novo CNPJ numérico atual, ele é limitado. A gente tem uma combinação, eu vou mostrar daqui a pouco aqui, que ele chega mais ou menos a 100 milhões de combinações e já foi utilizada 60 milhões, ou seja, vai chegar num momento que vai haver esse limite, talvez não tão próximo, mas ele chegaria a um limite. Com o CNPJ alfanumérico será possível separar de forma clara pessoa física e pessoa jurídica, identificar operações específicas, tá aqui o grande X da questão, você vai conseguir ter uma identificação do que você está fazendo e vai automatizar a apuração e crédito de impostos. Isso aqui é outro ganho. A gente está tão acostumado sempre a reclamar e reclamar, mas eu acredito, e eu já tive empresa, já trabalhei nessa área, já trabalhei com isso. Quanto mais difícil é você apurar impostos, a chance de você errar é muito maior. Se isso já vem direto do seu CNPJ, já vem de uma forma automatizada, muito mais simples, é melhor você arrecadar. O senso comum sempre critica essas posições por falar, mas agora vai ficar mais fácil arrecadar imposto. Mas deve ficar mais fácil arrecadar imposto. Eu acho que esse é o objetivo do governo, ter cada vez simplificação na arrecadação para que ela torne muito mais fácil as pessoas arrecadem de uma forma mais correta. Depois desse bolo a gente consegue reduzir o imposto. O problema é que o imposto é tão bagunçado que as pessoas não conseguem nem fazer o cálculo direito do imposto, não conseguem apurar direito, não conseguem pagar direito, e aí a gente tem impostos caros porque um paga pelo outro que não está fazendo a apuração correta. Por que que você deve se importar? Porque isso vai afetar microempreendedor, empresa, investidor profissional liberal. Quem não se adaptar seus sistemas ou entender essa lógica vai ter dor de cabeça e pagar imposto errado. Você pode até perder crédito tributário. É bem provável que tudo isso seja feito de uma forma automática. Se você utiliza um sistema, um ERP para fazer lançamento de dados, provavelmente a própria plataforma vai fazer essa implementação. Se você tem um sistema manual, você vai ter que adaptar. Eu acho que o maior problema aqui é que quando você está colocando um campo para você digitar CNPJ, você coloca só números. Agora você vai ter que incluir letras também, as combinações aumentam. Mas eu acredito que essa alteração ela vai surgir aos poucos, vai ser feita. As grandes empresas, TOTUS, por exemplo, já deve estar implementando isso, vai ser muito fácil. Os sites, o próprio governo já disse que eles vão fazer. Vamos colocar aqui já. O próprio governo já disse que ele vai cuidar de toda essa implementação, então a gente não precisa se preocupar quanto à implementação. Então aqui ele explica essa matéria, o que que vai ser alterado. Vou passar aqui item por item para tirar todas as dúvidas que eu acredito que a maioria das pessoas vão ter. A primeira questão aqui, que em julho de 2026 será aplicado apenas novas inscrições, ou seja, se você já tem o teu CNPJ, você não precisa se preocupar, ele vai continuar o mesmo. Antigamente as pessoas sabiam o CNPJ decor, eu sempre decorei da minha empresa, mas de outros eu não decorava. Eu lembro que meu pai ele sempre sabia os CNPJs,
Hoje já virou um número ali, acho que nem o RG, o próprio CPF, as pessoas decoram, mas antigamente era comum. Então aquele número histórico vai continuar, até porque como era uma sequência, tem CNPJs antigos que, entre aspas, são valiosos, as pessoas se orgulham de ter um CNPJ antigo. Isso não vai ser alterado, vai ser alterado a partir dos novos em julho de 2026. O que é o CNPJ alfanumérico? Isso aqui é interessante. Aqui explica. São 8 números que é a raiz do CNPJ. Essa ordem aqui é a sua empresa, a matriz ou a filial. Então, se a matriz é 0001, que é o famoso 1000 contra, e se ela é uma filial, ela é 0002, 03, 04, ela vai indo. E aqui, o DV, ele é um dígito verificador. É feito um cálculo matemático de todos esses números aqui e ele dá um coeficiente e ele chega nesse valor aqui. O dígito verificador, ele continua igual. A diferença é que quando tiver uma letra, ele vai ter uma conversão em número. Enfim, é um cálculo que é feito, ninguém precisa saber, não precisa fazer esse cálculo, é só quando você gera o CNPJ, ele gera já esse dígito aqui, então não precisa se preocupar com isso. E aí na raiz e na ordem vai ter a possibilidade de incluir uma letra muito similar do que aconteceu com a placa de carro. A gente tinha um limite do número de placas, hoje nós temos letra, então tem 3 números, uma letra e aí continua os números. Provavelmente vai acontecer isso. O que é legal aqui, e aí do ponto de vista de evolução é legal, mas talvez do ponto de vista de controle não seja, é o que muitas pessoas provavelmente vão criticar e reclamar, é que você vai ter a possibilidade de colocar uma letra relacionada ao seu regime tributário. Então, se é simples, você pode começar com S. Se é uma empresa de pequeno porte, você pode começar com E. E por aí vai. Você lendo o CNPJ, você consegue saber qual regime tributário tá. Você pode ter algumas siglas para o estado, para o município, enfim. Há uma grande possibilidade que antes não existia. Por que isso está sendo feito? O número de combinações possíveis no modelo atual está próximo do limite, então já expliquei aqui que o limite é 100 milhões, já passou de 60 milhões. Quando começa em julho de 2026, quem vai receber CNPJ com letras? O formato atual composto por números continuará válido, não será necessário nenhum procedimento nacional adicional por parte dos contribuintes. Então, aqui mais uma vez reforçando que não precisa ser feito nada e apenas novas inscrições a partir da data de início. O procedimento de inscrição do CNPJ vai mudar? Não. O processo para abertura vai continuar da mesma forma. Não precisa, se houver, se você lê em algum lugar que vai alterar, não vai alterar, é apenas boato, não vai mudar em nada. A única coisa é esse processamento interno, então continua tudo igual. O que as empresas precisam fazer? Empresas e sistemas que lidam com emissão de notas fiscais ou controle tributário, foi que eu falei aqui no caso da TOTUS ou as empresas de ERP, precisarão adaptar seus softwares, banco de dados e rotinas internas. Essa adaptação aqui talvez seja um pouco complicada a fazer, mas nada que demande, talvez vai demandar custo, provavelmente, para essas empresas, mas se você contrata esse serviço, vai ser embutido no pacote, não vai ter custo nenhum, acredito eu, para essa implementação. Pode ocorrer falhas de emissão de documentos fiscais, dificuldade com fornecedores ou atrasos no cumprimento de obrigações tributárias. A recomendação é que as empresas se preparem com antecedência, ou seja, nós temos um ano a partir de agora para fazer essa adaptação. Então, é bom já ficar de olho, já começar a planejar para que isso aconteça. E a Receita informou que disponibilizará ferramentas para facilitar essa atualização técnica. Empresas e profissionais já inscritos precisam fazer algo? Não, não precisa ser feito nada, não precisa fazer nenhuma alteração. O que muda no cálculo do dígito verificador? Aqui que eu acabei explicando já, por exemplo, a letra A corresponde ao número 65 na tabela ASCI e para o cálculo será utilizado o valor 17, que é o resultado de 65 menos 48. Então eles vão fazer um cálculo matemático para transformar a letra em um número e esse número vai fazer parte desse dígito verificador que vai continuar da mesma forma. Isso é só na questão de programação. Você quando receber o código do CNPJ já vai vir o número inteiro ali, não precisa se preocupar com isso. Qual a ligação com a reforma tributária? Eu comentei isso no início porque eu achei a parte mais interessante. O novo CNPJ vai fazer parte
do processo de modernização do sistema tributário. A mudança prepara o caminho para a implementação de 2 novos tributos, a CBS e o IEBS, como eu já comentei, que visam unificar e simplificar diversos impostos atualmente em vigor. Ou seja, através do CNPJ você já vai saber, vai ter algumas informações do que aquela empresa é, e aí a partir disso você consegue já de uma forma automática distribuir imposto a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Para isso será necessário contar com sistemas mais modernos e integrados. O novo CNPJ alfanumérico contribui nesse processo ao ampliar a capacidade do sistema, facilitar a separação entre despesas pessoais e profissionais e automatizar processos como a recuperação de crédito tributário. Para mim é uma grande vantagem, é melhor do que o sistema atual. Mas eu sei que vai ter muita gente que vai reclamar, que vai falar que está aumentando o controle. Mas se a gente não muda, a gente acaba não evoluindo e precisamos evoluir. Haverá algum custo para as empresas com essa mudança? Sim, as empresas precisarão atualizar seus sistemas para reconhecer o novo CNPJ com letras e calcular corretamente o dígito verificador. Essas adaptações podem gerar custos técnicos, especialmente em software de emissão de notas fiscais e banco de dados. Ou seja, não tem custo em si diretamente para a empresa, mas tem custos no software. Se o teu software não disponibilizar ou se você tiver um sistema interno, você vai ter que fazer essa adaptação e aí tem que arcar com os custos. E é isso, espero que tenha esclarecido. Esse novo CNPJ vem para trazer uma facilidade na apuração de impostos. Eu acredito sempre que toda facilidade na apuração a gente torna as coisas mais fáceis para quem já teve empresa, para quem já sentou numa mesa e teve que calcular imposto, teve que apurar imposto, sabe o quão difícil, o quão desesperador muitas vezes é. Às vezes nem o próprio contador sabe, ou muitas vezes o próprio contador não sabe qual apurar e aí a gente chuta o que tem que ser feito. Então, quanto mais simples for, quanto mais simplificar, é melhor. Eu acredito que isso acaba trazendo uma evolução, acaba trazendo uma facilidade para as empresas, principalmente porque o imposto agora vai mudar, ele vai integrar 3 esferas, federal, estadual e municipal, e tem que ter uma integração, senão vai continuar uma zona como sempre foi. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha gostado, não esqueça de se inscrever, e se você quiser aprender sobre investimentos ou aprender a investir melhor, não deixe de clicar no link da descrição e conheça a Start Grana. É isso, muito obrigado, até a próxima, valeu, fui!